Senhores e senhoras, muito bem-vindos a mais um episódio, a mais uma conversa aqui no nosso podcast. Dá o seu like agora e se inscreve se você não é herege e vamos para a conversa de hoje. Com certeza vocês nunca imaginariam que a gente ia gravar esse tema da forma que a gente vai gravar. Então presta atenção, fica com a gente, fica comigo e vamos ter uma conversa gospel. Eu vou começar com um exemplo. Imagina que os seus pais pagam para você uma escola particular. Se você é uma pessoa de bom caráter, é basicamente inaceitável que você leve a escola de qualquer jeito. Você concorda comigo, né? Pô, seus pais dispõem uma parte significativa do orçamento para te dar uma educação um pouco melhor do que a gente tem aqui no Brasil, que são essas escolas públicas. E aí, se você é displicente, leva a escola de qualquer jeito, você concorda que o seu caráter é duvidoso. E com o cristianismo, e nós, alguns de nós, que nascemos e crescemos na igreja, é a mesma coisa. Porque se nós crescemos na igreja, nós ouvimos a mensagem de Cristo faz muito tempo. E por mais que ninguém tenha obrigação de ter entendido completamente o evangelho e aquilo que ele requer de nós, se é que ele requer alguma coisa, a gente vai conversar um pouco nesse vídeo sobre isso, é nossa obrigação transmitir a verdade do evangelho para aqueles que não têm acesso. E é através desse exemplo que eu vou falar com vocês hoje sobre ser desigrejado. Bom, vamos lá. Eu, particularmente, tô desigrejado. Deixa eu explicar isso. Deixa eu explicar para vocês, porque eu acredito que vocês merecem uma explicação. Desde que eu entrei na ESB, né, Escola Superior de Bombeiros, eu precisei ficar meio que um ano sem frequentar a minha igreja. E, porém, sempre indo aos cultos que acontecem lá, né? Dentro da escola. Acontecem alguns mini cultos e a gente sempre participa porque a gente precisa muito. Às vezes a gente fica muito trancado lá dentro, muito preso. É uma rotina muito difícil. E esses mini cultos, né, foram fundamentais para a gente continuar aquele contato com até outros cristãos, e realmente foi uma experiência maravilhosa. Eu tô mais ou menos sem frequentar assiduamente, assim, bem certinho a minha igreja como eu fazia antes, tocar como eu tocava antes, há mais ou menos um ano e meio. A gente tá no mês de maio, pelo menos está gravando esse vídeo no mês de maio, e eu senti uma diferença enorme na forma com que eu percebo o evangelho. E olha que loucura, rapaziada. O evangelho, ele é maravilhoso e ele é fundamental. Porém, quando a gente fica muito tempo sem frequentar, sem participar das rotinas da igreja, algumas coisas na nossa visão mudam. Bom, eu sou cristão há muito tempo e eu já vi muitas coisas erradas na igreja. Porém, isso nunca me afetou tanto. Isso com certeza me afetou mais agora, depois de passar um tempo fora da igreja e ver ainda com mais clareza todas as coisas erradas que acontecem. E isso tem esfriado a minha fé. Olha que loucura. As pessoas falam, né? Muitas pessoas dizem que ficar longe da igreja não esfria a sua fé. Mas eu experimentei isso na pele, com a minha rotina atual. Sabe, uma desmotivação de ir para a igreja. Eu estava conversando isso com a minha esposa e ela me alertou sobre isso, que eu deveria ficar esperto com isso, porque você vê tanta coisa errada e isso te desmotiva. E eu queria fazer um vídeo sobre desigrejados, mas um vídeo mais empático, sabe? A gente já bateu, já discordou, já trocou uma ideia sobre isso em alguns outros vídeos do canal, porém, vivendo isso hoje, eu consigo enxergar de uma forma mais empática. A verdade é que a gente se decepciona muito, sabe? A gente se decepciona e se frustra muito. Porque eu vou levantar uma polêmica aqui, talvez até o Washington discorde de mim, porém, a gente vai para a igreja
não é para ter exatamente experiências com Deus, porque Deus está em todo lugar e a qualquer momento você pode ter experiências com Deus. A gente vai para a igreja para ter experiência com os irmãos. Só que o que acontece quando os irmãos te frustram? O que acontece quando você não se sente mais bem dentro de uma comunidade? Vocês sabem muito bem que eu teci críticas ao meu ministério, e essas críticas elas têm ficado cada vez mais martelando na minha cabeça. E sempre que eu estou numa dessas igrejas, eu não me sinto mais confortável sabendo o tanto de sujeira que tem por debaixo dos panos. E olha que eu ainda nem contei tudo para vocês. Eu espero ter a oportunidade de contar as coisas que eu já vi e já presenciei. Mas eu entendo quando alguém para de frequentar uma igreja frustrada com as pessoas que lá estão. É óbvio que todos são seres humanos e que todos pecam e que todas as pessoas erram, porém, muitas vezes, principalmente lideranças e pasme, as pessoas que mais se desviam e falam que não querem voltar de jeito nenhum a frequentar os bancos das igrejas evangélicas são aquelas pessoas que eram mais ativas, pessoas que desenvolviam trabalhos de liderança, até pastorado, mas pessoas que eram extremamente ativas no ministério se frustram por causa da carga pesada que é muitas vezes você servir numa igreja onde você não se sente mais bem, onde você vê coisas erradas de forma constante e vê que você não tem poder para mudar, e quando você tenta mudar, às vezes você é podado pelas lideranças que não quer que aquele sistema mude, e isso vai minando a sua fé. Não a sua fé em Deus, porque é muito difícil você ver um desigrejado que virou um ateu cético. Tem, mas é difícil. Geralmente os desigrejados eles são apenas frustrados com a instituição. E como culpá-los? Como culpá-los, sendo que muitas dessas pessoas já viram coisas terríveis, pessoas sendo deixadas de lado, sabe? O cristianismo sendo abandonado por aqueles que o pregavam. E 1 ano e meio vivendo sem estar fixo numa igreja, eu consigo enxergar isso com bastante clareza, sabe, gente? Então eu tô desabafando aqui com vocês, porque para mim é muito importante que nós aqui do canal disseminamos um olhar cristão das coisas, um olhar empático. É muito fácil apontar o dedo e criticar, olha lá, o desigrejado como eu mesmo já fiz, eu já apontei esse dedo. Mas hoje, vendo o porquê certas coisas acontecem, eu notei que a gente precisa absorver e ganhar uma maturidade muito maior do que as nossas percepções. O que eu estou falando? Eu estou falando sobre buscar a Deus e cumprir aquilo que Deus quer que cumpramos, que é congregar numa igreja, fazer parte dos trabalhos e fazer o possível para corrigir tudo aquilo que a gente vê de errado. Essa é a nossa missão. Essa é a missão do canal e essa é a missão de cada cristão. Nós vamos ver muitas coisas erradas na igreja, porém a nossa missão não é desistir dela. Porque se cada coisa errada que a gente vê, alguém que a gente ama fazer, a gente for desistir dessa pessoa, não vai ter casamento, não vai ter criação de filhos, não vai ter laços familiares, a gente vai destruir tudo, que é exatamente o que está acontecendo. A minha proposta para vocês é que mesmo incrédulo, mesmo muito triste com aquilo que você vê dentro de uma igreja, continue. Faça o possível para mudar aquilo que você consegue e aquilo que você não consegue. Seja o primeiro a denunciar. Quando você vê algo que está errado, denuncie, sem medo das consequências. Porque esse é o espírito cristão. O espírito cristão é um espírito de denúncia ao erro
e de chamada ao arrependimento. Enquanto Cristo está refreando a ira de Deus e com a sua outra mão nos chamando para vir a Ele, a nossa missão é fazer a mesma coisa. Entender os problemas crônicos da igreja e de alguns ministérios, porém também ser aquele que soluciona ou faz de tudo para solucionar os problemas que estão ao seu alcance e ser luz na vida daqueles que estão conhecendo o Evangelho. Então, nossa missão não é concordar com as coisas erradas, não é aceitar as coisas erradas, mas sim ser mudança. E eu sei que é cansativo, é muito cansativo ser luz. Tem um texto da Escritura que diz: não vos canseis de fazer o bem. E olha que loucura, porque fazer o bem não deveria cansar, mas cansa, porque a gente vê tanta coisa errada que a gente tenta corrigir e é podado. Mas a minha proposta para você e para mim, principalmente para mim, é que nós tenhamos coragem o suficiente para vencer esse nosso pensamento, esse nosso comodismo. A minha proposta para você é: se você não pode mudar certas coisas, aceite. Porém, entenda que existem tantas pessoas que precisam de você e do seu amor. Eu sei que a gente vai ver muita coisa errada na igreja, que a gente vai se frustrar muito. E eu não vou dar uma respostinha, aquela padrão, foque em Jesus. A igreja é composta por pessoas. E viver ao lado de pessoas mau caráteres é muito desconfortável. Eu não estou falando para você ficar em uma igreja que prega teologias absurdas e muitas vezes até criminosas. Procure uma comunidade saudável. Porém, nenhuma igreja será perfeita. O que eu estou falando para você é: faça de tudo, faça o que você puder, o que tiver ao seu alcance, para ser um ponto de mudança. Então, seja um jovem diferente, seja um obreiro diferente, seja um músico diferente. Faça de tudo, faça o que você puder para ser luz no meio da igreja. Porque existe muitas trevas, muito joio, e você precisa fazer de tudo para você ser o trigo, porque existem pessoas que serão alcançadas por esse seu esforço. E agora, na segunda parte do vídeo, eu quero compartilhar com você, com a permissão deles, algumas fotos que eu vou mandar para o Davi colocar aí para vocês, da minha igreja antiga e das pessoas que eu considerei, assim, na minha vida em relação à igreja, que foram muito importantes na formação. Tiveram muitas pessoas, e eu não vou conseguir citar todo mundo, mas tem uma formação do grupo dos jovens que eu me lembro, e eu quero fazer esse exercício para que você se lembre também, para que você busque essas fotos e que você se lembre dos momentos que vocês passaram. Então, eu vou mostrar aqui umas fotos para vocês enquanto eu comento. Coloca aí na tela, Davi, as fotos que eu te mandei. E, ó, aí a gente estava numa festividade, e essa foi uma das melhores festividades dos Valentes do Imirim. Essa foto, tô eu, a Michelle, o Juninho, a Sara, a Bruna, o Orlando, o Bruce, o Patrick, a Esther. E tem tantas outras fotos da gente num sítio, que o Davi tá passando agora. E esse sítio foi muito legal, meu. A gente se divertiu, a gente adorou, a gente trocou ideia. Acredita que nessa época eu ainda não estava com a Michelle, ela era só minha colega de grupo, né? E ela já gostava de mim nessa época. Ela tem umas histórias maravilhosas dessa época do sítio. E várias fotos que tá passando aí, a época que eu era criança na igreja, a época de várias festividades.
de vários momentos. Vou pedir pro Davi colocar um vídeo curtinho aí do Torta na Cara, que a gente fez na igreja há muito, muito tempo atrás. Quem vai ajudar o Daniel? Vai lá, João. Vai, João. Vai, João. Alegria de novo, caindo os dois. Mão na orelha. Licencinha. E quem pegar o sino primeiro? Quem vai pegar o sininho? Calma aí, vamos pra trás. 1, 2, calma! Eu posso ir lá dar uma olhada? 1, 2, 3, já! Qual que é a resposta? O que aconteceu no batismo de Jesus? Que não tinha acontecido ainda. Foi a pombinha desceu, não foi? Quando a pombinha desceu? No Espírito Santo em forma de pomba. Vocês viram, né? Esse vídeo que o Davi acabou de passar. E são esses momentos, é essa leveza que eu quero que vocês se recordem dos tempos que vocês eram cristãos. A gente já viu coisa errada, a gente já chorou muito, porém, a gente já se divertiu pra caramba nesses momentos que a gente passou na igreja. E hoje, mais velhos, muitos casaram, alguns foram para outra cidade, já tá todo mundo grande, fazendo faculdade, trabalhando, estudando para concurso, numa correria louca, gente que abriu empresa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Fixe nesses momentos. Esses momentos são o que realmente importa. São esses momentos que realmente importam. Fique com eles. Guarde eles no seu coração. Então, esse foi mais um desabafo gospel, se a gente pode chamar assim. Espero que vocês fiquem com Deus, se tenham gostado desse vídeo. Like agora, se inscreve no canal e assiste os próximos vídeos.